Sejam bem-vindos a mais um episódio sobre como acumular milhas aqui em Portugal ou na Europa, como vocês preferirem. Bom, no vídeo passado eu ensinei como fazer o cadastro, como se inscrever ali no app ou na TAP My Leasing Go, seja pelo aplicativo, seja pelo site. Então eu expliquei para vocês como é que vocês fazem para se cadastrar, para ter o número de cliente da TAP My Leasing Go, porque isso vai fazer total diferença na hora que você fizer alguma compra em determinado local, porque você precisa apresentar esse número de cliente da TAP My Leasing Go, que vai ser só seu, ok? Então, vamos conversar agora do que eu comentei no outro vídeo e que eu disse que faria um vídeo só sobre isso, que é sobre como vocês vão usar a Revolut para acumular milhas. Como é que a Revolut consegue ajudar vocês a acumular milhas? Mas antes da gente entrar sequer no maçudo desse vídeo, no que realmente eu explico como é que vocês fazem, vamos falar sobre a Revolut em si. A Revolut, ela é uma conta digital. Então, ela não é uma conta convencional, né? Ela não é uma conta igual a um banco convencional, ok? Então, é uma conta digital. Para que vocês consigam usufruir da Revolut e acumular milhas, existe dentro da Revolut um programa, podemos dizer assim, de pontuação na própria Revolut da Revolut, ok? Não tem nada a ver com TAP My Leasing Go agora, vocês vão esquecer um pouquinho a TAP. Então, dentro da Revolut, vocês têm uma coisa chamada Heavy Points. O Heavy Points nada mais, nada menos é do que um programa de pontuação da Revolut, ok? Então, obviamente, para você fazer parte desse programa de pontuação, você precisa ter uma conta na Revolut. Ai, Carol, essa conta precisa ser uma conta paga? Não precisa ser uma conta paga, tá? A Revolut, ela tem já a conta gratuita, então, ou seja, você pode fazer essa conta e usar somente a conta gratuita. Claro que ela não vai ter várias outras coisas que as outras que cobram ali o valor mensal têm, né? Mas vocês conseguem fazer. Depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo em cada programação de cada categoria do plano ali da Revolut, tá? Só para deixar claro aqui para vocês, eu tenho um plano pago, tá, da Revolut, só que eu prefiro pagar porque eu uso outras coisas dentro da Revolut no meu dia a dia e por ser, obviamente, né, gente, eu tenho um negócio no Brasil, tenho um Airbnb no Brasil, sou super host lá, então essa transição, né, essa transitação de moedas para lá, para cá, para lá, para cá, para mim fica muito mais fácil. Para vocês terem uma ideia, o meu Airbnb, os valores eles caem direto na minha conta da Revolut, então para mim é muito mais prático. Então o Airbnb ele me paga diretamente na minha conta da Revolut, o que facilita muito para mim o dia a dia e depois para mim conseguir fazer depois mandar dinheiro para o Brasil para pagar as contas ali do Airbnb e etc. Enfim, só para contextualizar aqui para vocês. Mas ninguém é obrigado a fazer conta paga, tá? Vocês conseguem já usufruir da conta da Revolut na gratuita. E a gratuita também tem o mesmo programa de pontuação. O que vai mudar na pontuação é a quantidade de pontos de acordo com aquilo que você gasta, que já já eu vou entrar nesse tema. Bom, agora que eu já expliquei para vocês que a Revolut é uma conta digital e que ela tem um programa de pontuação dentro dela, eu vou falar sobre o programa de pontuação e as classificações ali das contas, ok? Então, a Revolut ela tem a conta Standard, que é a conta gratuita. Então, nessa conta você já consegue acumular essa pontuação, que se chama Heavy Points. Então, na conta gratuita, a cada 10 euros gastos, você ganha um ponto, ou seja, você ganha um Heavy Point, que tem a parte dentro do aplicativo que te mostra exatamente o quanto você está ganhando, ou seja, existe um extrato de pontuação e existe o acúmulo ali de pontuação. Vou até deixar aqui para vocês na tela o meu, para vocês poderem visualizar os exemplos, ok? Na conta gratuita também, vocês têm direito ao cartão. Por que eu estou falando agora do cartão? A importância do cartão físico, tá? A importância do cartão físico é simplesmente para você poder usufruir do cartão no dia a dia, e você usando o cartão no dia a dia, cada passada de cartão, a cada passada de cartão que você passar nos lugares, seja em mercado, farmácia, posto de gasolina, tudo que vocês forem fazer no cotidiano, que é isso que eu falei lá no Instagram,
para vocês é: usem tudo que esteja ao alcance de vocês, do dia a dia, do cotidiano de cada um, e usem o cartão da Revolut. Eu mesma parei de usar o banco convencional, eu ainda tenho essa conta, mas a minha prioridade é sempre usar a Revolut, ok? Então eu uso sempre a minha conta da Revolut para pagar mercado, tudo que vocês imaginarem. Então na rua eu passo o cartão da Revolut exatamente para todos esses gastos acumularem a pontuação. E aí entra essa questão da pontuação por cada categoria de conta. Então, na gratuita, a cada 10 euros que vocês gastarem, vocês vão ganhar um ponto. Aí, depois dessa categoria gratuita, que é a Standard, a gente tem a Plus. A Plus, ela é R$ 3,99 por mês. Isso vai mudando, gente. Tem a tabela completa lá no site. Depois eu posso até deixar aqui o link para vocês. Tem a tabela completa, comparando cada categoria uma com as outras ali, desde a Standard até a Premium, né? Então lá vocês conseguem visualizar todas as diferenças e o que faz sentido para vocês, né? Porque não necessariamente faça sentido às vezes vocês pagarem alguma taxa, alguma anuidade, alguma mensalidade ali, se não fizer sentido para vocês. Para mim faz sentido por N motivos, não só pelo fato de acumular esses heavy points, essas pontuações. Então, voltando para a conta Plus, ela é R$ 13,99 por mês, mas ela tem algumas outras coisas ali além da conta Standard, mais a pontuação do Heavy Points, que é o que a gente vai focar nesse vídeo hoje. Essa pontuação mantém a mesma coisa da Standard, ou seja, você precisa gastar 10 euros para ganhar um ponto. Depois da Plus, a gente entra na conta Premium, que é R$ 9,99 por mês. Lembrando que esse vídeo está sendo feito agora em agosto de 2026, então lá eu tô falando dos valores mensais. Então essa conta Premium, ela tem um valor de R$ 9,99 e você ganha um ponto a cada 4 euros gastos. Então você vê aí que já diminui, então você precisa gastar menos para ganhar um ponto. Ok? Claro que tudo isso vai influenciar no tempo que vai demorar para você acumular esses pontos na Revolut, tá? Isso aqui é uma solução, é uma opção que eu estou fazendo para mim e estou aqui ensinando para vocês, caso faça sentido, né, para você aí do outro lado. Para mim faz sentido por N motivos, até porque é uma conta digital, é muito mais fácil de usar, eu uso para outras coisas também, e obviamente eu penso, eu tenho um pensamento, gente, muito equilibrado, acho que nesse sentido, ou analítico. Para mim, assim, se na conta convencional eu já tenho que gastar esses valores no mercado, abastecendo carro e essas coisas do meu cotidiano, por que eu não vou usar uma conta que vai me dar algo em troca? Então a Revolut, ela me dá algo em troca, ela me dá essa pontuação. E não necessariamente você precisa usar essa pontuação também para milhas, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Depois a gente tem a conta Metal. A conta Metal é a conta que eu uso, tá? Eu pagava R$ 15,99, ela aumentou agora, ela tá R$ 17,99. Então, a cada 2 euros gastos, eu ganho um ponto. Já caiu pela metade aí da conta Premium, né? Que é de R$ 9,99. Então, cai mais ainda. Então, eu preciso gastar menos ainda para ganhar pontuação. Tudo isso, conforme vai escalonando, você vai ganhando cada vez mais próximo. Tanto é que a próxima é a Ultra, né? A próxima categoria é a Ultra, ela custa R$ 55,99, eu acho caríssimo, então tem que ter uma boa justificativa para você usar uma conta dessa, para pagar R$ 55,99 por mês, e ela te dá, então é um para um, então cada 1 euro gasto, você ganha um ponto na Heavy Point. Claro que aí a gente pode entrar numa matemática também, fazer esse valor vezes 12 e ver se isso faz sentido, né, para vocês aí no dia a dia. Todas essas contas vocês podem fazer no off. Eu não vou fazer aqui agora, porque eu já fiz essa conta e para mim vale a pena, tendo em vista os descontos que eu tenho, por exemplo, no câmbio, né? Nessas transformações de moedas para mim. Então, para mim, compensa também em outros sentidos, né? Por outros motivos. Então, acho que cada um tem que entender e analisar a sua própria rotina, o seu próprio cotidiano, para poder ver se avança para uma conta paga ou qual dessas contas pagas vocês vão escolher, ok? Mas sempre relembrando vocês que na conta Standard já dá para vocês acumularem os Heavy Points, tá? A pontuação. Agora, só para a gente finalizar, que eu acredito que ficou claro aqui, as categorias das contas da Revolut, o programa de Heavy Points, o que é necessário para vocês acumularem os Heavy Points? Tem que ter o cartão físico. Resumidamente, todas as contas você tem direito ao cartão físico. Então, vocês solicitam o cartão físico e usam eles no dia a dia de vocês. E essa utilização vai trazer de retorno para vocês essa pontuação. Aproveitar que a gente está falando sobre o cartão, e eu quero deixar outra dica aqui para vocês, que é um hackzinho,
Portugal é enorme, tá? Então, obviamente, esse cartão ele funciona não só em Portugal, como em outros países também, ok? Mas eu preciso dizer para vocês que a bandeira dele é Visa. Então, existe alguns estabelecimentos aqui em Portugal que você não consegue passar esse cartão. Ou seja, por ele ser da bandeira Visa, tem algumas maquininhas, né, que não aceitam. Então, tem alguns estabelecimentos que não aceitam, tanto é que alguns estabelecimentos, por norma, já aconteceu comigo, né, de eu dar o cartão para ser pago e a pessoa vê que a bandeira é Visa e trocar a maquininha, porque a bandeira Visa não passa em tantas máquinas como a Master, né? Então, o que eu indico para vocês é a que eu faço também, ou eu vivo com o cartão do meu banco convencional junto, ou eu tenho sempre um dinheirinho ali na carteira, caso isso venha acontecer e eu precise usar o cartão do banco convencional ou pagar em dinheiro, tá? Eu acredito que isso aconteça um pouquinho mais distante das grandes metrópoles, como Porto e Lisboa, porque eu moro um pouquinho distante, então aqui e em outros lugares mais distantes eu sinto já essa dificuldade de passar a maquininha, mas quando a gente está nos maiores polos, isso praticamente é irrisório. Então, para a galerinha aí que mora em Lisboa ou no Porto ou nas grandes cidades, né? Eu acho que vocês vão conseguir passar o cartão de uma maneira mais normal, sem ter esse percalço aí no caminho, mas eu acho que faz sentido eu alertar vocês, porque isso acontece sim aqui comigo no dia a dia. Então, só para dar esse toque aqui e deixar vocês atentos em relação à bandeira do cartão. Bom, já que a gente já falou da pontuação da Revolut, que é a Heavy Points, vamos falar como é que vocês podem usar essa pontuação. Eu estou focada em usar essa pontuação, obviamente, para trocar por milhas. Quando a gente faz essa troca, essa transferência, né, para nossa conta da TAP My Leasing Go, que como eu disse aqui, eu já ensinei lá no outro vídeo, quem quiser aprender, vai lá no outro vídeo e assiste que tá tudo lá, eu explico como você se cadastra, como você faz para ter o número de cliente. Então vamos lá. Como vocês vão fazer essa transferência, né, da Heavy Points para TAP My Leasing Go? Como é que eu faço essa transferência? É muito simples. Vocês vão abrir o aplicativo da Revolut, vão entrar no Heavy Points e vão colocar lá a transferência. Eu vou deixar aqui na tela para vocês entenderem. Não vou chegar a transferir, tá? Vocês vão entender também por que eu não vou transferir, vou só fazer uma simulação aqui para vocês. Então, vocês vão fazer essa transferência da Heavy Points, ou seja, dos pontos que você tem, para sua conta lá da TAP My Leasing Go, e ela vai diretamente, automaticamente já para sua conta da TAP My Leasing Go e vai também um para um. Ou seja, se você tiver 5.000 Heavy Points na Revolut, e você quiser transferir os 5.000, você vai ter 5.000 milhas. Então é assim que funciona, vai um para um tudo certinho lá para TAP My Leasing Go. Agora, uma observação que eu quero deixar sobre isso é: lembre-se sempre que na TAP My Leasing Go, esse programa de milhas da TAP, ele tem uma data de validade para essas milhas, ou seja, ela tem data de validade. A partir do momento que você tem milhas dentro da TAP My Leasing Go, isso significa o quê? Aquelas milhas elas vão ter um prazo de validade, tá? Eu não sei dizer exatamente agora se é 1 ano ou se é até 3 anos, isso acho que também depende muito da sua categoria dentro da TAP My Leasing Go, porque dentro da TAP My Leasing Go, sim senhor e sim senhora, você tem ali uma categoria, ou seja, se você viaja muito, se você usa muitas milhas e tal, isso vai te subindo ali no ranking de cliente, né? Então você é categorizado lá também, mas isso também depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, ok? Mas isso é só um compilado aqui, só para vocês poderem entender a lógica. Então, a partir do momento que vocês tiram da Revolut para colocar dentro da TAP My Leasing Go, saibam que entrou na TAP My Leasing Go, vai começar a rolar ali esse prazo de validade, ok? Então, eu deixo aqui a dica para vocês, quando vocês fizerem essa transferência, para vocês só fazerem essa transferência da pontuação para a TAP My Leasing Go quando vocês de fato forem usar as milhas, ok? Caso contrário, deixa lá na Revolut, deixa ali no Heavy Points bonitinho, porque ali ela está segura e não tem prazo de validade. Então, eles não vão perder essa pontuação, né? Vocês não correm um risco de perder esses pontos, ok? E depois eu também tenho outra dica aí, para quem já tem milhas ali na TAP My Leasing Go e está próximo da validade e etc. E, meu Deus do céu, vou perder essas milhas, vou perder, deixa perder, tá? Mas isso também eu vou falar em outro vídeo, porque como eu disse lá no vídeo da TAP, a TAP tem parcerias com outras lojas, com algumas lojas e de diversas categorias. Então, vocês podem sim usar as milhas dentro dessas lojas, ok? Mas depois essa dica também eu deixo em outro vídeo. Vamos focar aqui hoje só na Revolut, nessa pontuação e nessa transferência
para a TAP Miles Go. Antes de continuar, já se inscreve aqui no meu canal, aperta o sininho para você sempre receber o alerta de que vai ter vídeo novo aqui no canal, assim vocês também me ajudam a trazer sempre muito mais conteúdo aqui para vocês aprenderem comigo ou aprender com aquilo que eu já aprendi também. Tá bem? Comentem aqui embaixo dúvidas ou ideias que vocês tenham para os próximos vídeos que eu vou trazendo para vocês aqui, e eu espero de verdade que tudo isso que eu tenho feito aqui e colocado aqui para vocês, da maneira que eu esteja fazendo, seja útil para você. E eu gostaria mesmo, de coração, de saber se está sendo útil, né? Até para que eu traga mais temas e me aprofunde mais e traga sempre mais dicas de tudo que eu estou descobrindo aqui no off, inclusive, ó, eu sempre anoto tudo aqui para vocês, para ter uma ordem cronológica e sempre para eu não esquecer dessas pequenas dicas, né, do meio do caminho ali, que eu vou aprendendo no cotidiano, para que fique mais fácil para vocês, para quando vocês também resolverem fazer, já não ter surpresa aí no meio do caminho, né, porque a bandeira Visa é uma surpresinha ali nesse meio do caminho, mas não acho que isso seja um empecilho. Para a gente finalizar, o que eu vou falar é o que eu já tinha dito lá no Instagram, né? Eu fiz uma viagem para a Espanha há pouco tempo, inclusive foi um caos e eu contei um pouquinho disso lá no Instagram, mas não é esse o tema de agora. E eu fiz uma reserva, né, para a gente poder descansar ali, era uma reserva de 2 dias. Então, como é que eu fiz essa reserva? Já pensando nas milhas, então assim, outra coisa que eu indico para vocês é sempre pensar estrategicamente nas milhas. Toda vez que vocês vão fazer qualquer tipo de gasto, compra, qualquer coisa é pensar primeiro na milha. Como é que eu posso gastar esse dinheiro que já vou gastar de uma maneira que me dê algum retorno em relação às milhas? Então, eu fiz essa reserva para ir para a Espanha, para passeio, e eu já sabia que a Booking, né, é uma plataforma que já tinha parceria com a Revolut, ok? Só que a Booking, ela não tem parceria só com a Revolut, ela também tem parceria direto com a TAP Miles Go. E aí é que mora o pulo do gato. Você ganha de 1 para 1, independente de qual é a sua conta, tá? Então, se você fizer uma reserva no Booking, seja pela Revolut ou seja pelo seu número de cliente da TAP Miles Go, você vai ganhar milha de 1 para 1. Ou seja, se eu gastar em uma reserva 130 euros, que foi o que eu gastei, até coloquei no vídeo lá do Instagram, vou ver se eu acho aqui, até deixo aqui na tela para vocês, eu gastei 130 euros. Então, esses 130 euros se tornaram 130 pontos, ok? Por que que eu priorizei fazer essa reserva pela Revolut? Exatamente pelo mesmo motivo que eu já contei aqui atrás, que na Revolut essa pontuação vem para o Heavy Points e ela fica segura ali, sem correr o risco da data de validade. A partir do momento que vocês reservam pelo Booking dentro da TAP, né, que também dá para fazer dessa maneira, esse 130 já iria direto lá para a TAP, ou seja, já iria direto como milha. Eu ganharia 130 milhas, mas já ficaria direto dentro da TAP Miles Go, e para mim não é tão interessante porque a partida, nesse momento, eu não farei nenhuma viagem. Então, não é viável para mim deixar esses 130 lá, então eu paguei pela Revolut Pay. E a Revolut Pay, eu já vou incrementar agora sobre a Revolut Pay. A Revolut Pay é nada mais, nada menos do que um pagamento online, né? Não é todos os lugares que tem, tá, gente? Então, vocês vão entrar em alguns sites, não vai ter essa opção de Revolut Pay. Tem alguns sites que você já vê que já tem Apple Pay, já tem Google, acho que Google Pay, me corrijam se eu estiver errada. Tem algumas outras opções, mas não tem todas. Tem algumas que continuam naquele padrão de pagamento. Mas algumas que são parceiras da Revolut já tem a Revolut Pay. E o Booking é uma delas. Então, ai, Carol, você não usou o cartão para fazer essa reserva no Booking. Vocês não precisam usar o cartão, ok? Vocês vão entrar. O que que eu fiz, tá? Eu entrei pela Revolut, abri o aplicativo da Revolut, fui lá em lojas, fui em Booking e lá fiz toda a reserva, procurei, fiz a reserva e no final, quando eu fui pagar, tinha a opção lá, Revolut Pay. Então eu apertei no Revolut Pay e fiz o pagamento pela minha conta, né, da Revolut, e fiz essa compra online pela Revolut Pay e ganhei esses 130 de pontuação que foi diretamente para o Heavy Points. Então esse 130 está seguro lá no meu Heavy Points, então esses dois hackzinhos. Por isso que eu digo para vocês que todas as vezes que vocês forem pensar em fazer alguma compra ou algo, vocês têm que pensar estrategicamente. Se você tem um parceiro que é parceiro tanto da TAP Miles Go quanto da Revolut, para que vocês vão comprar na TAP Miles Go e deixar esse dinheiro ir para lá, sendo que vocês não vão fazer nenhuma viagem agora, e ele ficar dentro ali, limitado dentro de um prazo de validade, sendo que vocês podem deixar ele seguro dentro ali do Heavy Points, né?
deixar ele segurinho ali e você passa realmente de fato quando você for usar as milhas e é instantâneo, gente. Vocês transferem e já tá na conta da TAP Miles Go. Então não tem porquê, para quem não for viajar, deixar essas milhas irem direto para a TAP Miles Go, ok? Bom, a gente já falou do Booking, agora eu vou falar de outra coisa que tem aqui em Portugal, tá? Lembrando que essas dicas todas que eu dou aqui servem para a Europa toda, mas obviamente eu vou falar mais da experiência aqui em Portugal, até porque eu moro aqui atualmente. Bom, nós temos 2 outlets grandes aqui em Portugal, um fica no Porto, o outro fica em Lisboa, ok? Então é o Vila do Conde, né? O outlet do Vila do Conde ali, e o Freeport de Lisboa, acho que é isso o nome. Então nós temos os dois, tá? Só para vocês entenderem, esses dois outlets, eles têm mais ou menos ali a mesma administração, são irmãos, tá? Vamos colocar aí uma analogia que eles são irmãos, ou seja, são da mesma família. E a TAP Miles Go, ela é parceira direta desses dois outlets. Então, outra maneira que vocês têm, que eu sei que vocês amam outletzinho, entendeu? Eu também gosto. Então, outra maneira que vocês têm de acumular milhas, e eu já mostrei também lá no meu Instagram, mas é um vídeo muito rápido, tá? Então, eu trago para cá esses temas mais de maneira mais ampla e com vários hackzinhos e dicas mais aprofundadas que eu não consigo me aprofundar no Instagram, ok? Então, como eles são irmãos, são ali mais ou menos a mesma coisa, a TAP Miles Go é parceiro dos dois, tá? Lembrem-se que eles são da mesma família, então são parceiros, TAP Miles Go, seja em Lisboa ou no Porto, tá? Isso tudo que eu vou explicar agora serve para os dois outlets. Então, já que você gosta de ir lá no outlet, fazer suas comprinhas e etc., você vai fazer suas compras no outlet e todas as compras que você for fazer, você vai colocar o seu NIF, sim senhora. E sim senhor, o seu número de contribuinte em todas as compras que você fizer, ok? Loja de tênis, loja de roupa, loja de mala, o que vocês quiserem. Coloquem sempre o NIF, ok? Não adianta vocês fazerem a compra e não conseguir colocar o NIF. Se vocês não colocarem o NIF, esquece que vocês não vão conseguir pegar esses valores como milhas, ok? Então vocês vão fazer essa compra. Chegou no fim da compra, passeou pelo outlet, fez todas as suas compras, tem todas as suas faturinhas ali, os talões, o NIF, etc. Vocês vão no balcão de informação que tem dentro do outlet e vocês vão chegar lá falando que vocês querem colocar aquelas pontuações todas dos talões no TAP Miles Go. Então, ou eles vão pedir o seu NIF, ou eles vão pedir o número de cliente da TAP, que eu já falei para vocês que é importante ter, mas pelo app também ali na hora você consegue acessar. Você vai dar ou seu número de contribuinte ou seu número de cliente, ok? E quando você dá, ela vai conferir se você que colocou o seu NIF naquela nota é a mesma pessoa da conta TAP Miles Go. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta a coleguinha, a Mariazinha que está com você, fazer a compra dela e colocar o NIF dela e você tentar usar os talões dela, porque não vai dar certo, ok? Se a conta da TAP Miles Go é sua, o NIF do talão tem que estar no seu NIF, ok? Porque isso vai ser conferido ali no balcão de informação. Quando você vai no balcão de informação e você entrega aqueles talões, você ganha ali tudo aquele valor que você gastou, você ganha em milhas, ou seja, também esse valor ele vai direto lá para a TAP Miles Go, ok? Ele não tem como você deixar na Heavy Points nem nada, ele vai para a TAP Miles Go. Resumidamente, é isso sobre o outlet. Outra maneira que eu uso no outlet, quando eu vou ao outlet, para ajudar a aumentar esse ganho que eu já vou gastar, já vou fazer essas compras, já vou ganhar essas milhas lá no balcão de informação, o que eu faço? O meu cartãozinho da Revolut. Ou seja, todas as compras que eu faço no outlet, e além de eu pegar os talões com o meu NIF, eu pago, né, esses valores no meu cartão da Revolut. Ou seja, toda vez que eu passo o cartão da Revolut, como a minha conta é a metal, eu ganho 1 ponto a cada 2 euros que eu gasto. Ou seja, além de eu ganhar esses pontos, né, para Heavy Points, que também podem virar milhas, eu ganho as milhas do talão. Isso é outro hackzinho aí que dá para vocês usarem também no dia a dia de vocês, principalmente quando vocês forem no outlet, você vê como é que dá, são coisas pequenas e são hackzinhos pequenos que se você colocar no seu dia a dia, vocês vão ver que acumular milhas não é um bicho de 7 cabeças, ok? Eu não sou nenhuma especialista no assunto, tudo que eu tô passando para vocês aqui é o que eu estou vivendo, é o que eu estou fazendo, ok? Algumas pessoas às vezes tentam desvalorizar isso, desmotivar a gente no sentido de não vale a pena, porque tem que juntar muita milha e etc. E só uma curiosidade também assim, só para acrescentar, já que eu entrei agora nesse assunto,
Para a gente ir para o Brasil, atualmente, mais ou menos, uma passagem de ida e volta dá em torno de quase 100.000 milhas, ok? Só para vocês terem uma ideia. Porém, eu quero contar uma outra história aqui para vocês, para a gente mudar um pouquinho de assunto, já que eu já deixei esse hackzinho do Outlet. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quando minha sogra veio para cá, ela vai embora agora dia 29 de agosto de 2026. Então, quando ela veio para cá, ela desembarcou em Lisboa, né? E a gente mora na região do Porto, então ela precisava vir para cá. Então, eu fiz o seguinte: comprei 2 passagens para ela e para o meu marido, para elas, né, pegarem um avião e ficar muito mais confortável, né? Ela é uma pessoa já idosa, então para ficar muito mais confortável para eles chegarem aqui no Porto, né? Então, essas 2 passagens eu comprei com milha e eu vou abrir aqui para vocês agora quanto que eu gastei, ok? Então, com essas 2 passagens, só de ida, tá? Então, eles saíram de Lisboa para o Porto, eu gastei 10.000 milhas, ok? 10.000 milhas e mais 30 e alguma coisa euros, tá? Mais 30 e poucos euros. E aí, só para deixar claro aqui, se eu fosse comprar essas passagens, né, no valor total, eu gastaria aí mais 60% em cima desse valor, ok? É como se eu tivesse obtido um desconto de 60%, tá? Então, dei 10.000 milhas mais 30 e poucos euros. Não vou saber o valor exato agora para dizer para vocês, mas estou trazendo isso aqui, uma experiência, uma vivência que eu já tive com as milhas, né? Para vocês poderem ter uma ideia, né? Claro que, dependendo da distância, como é Portugal, Brasil, já é muito mais milha, né? Mas a gente pode viajar para outros lugares aqui dentro da Europa, né? A TAP faz outros países, outros lugares, e eu sei que a gente também morre de vontade de conhecer, então eu acho sim que de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, entendeu? É assim que vocês têm que pensar. E toda vez que vocês forem fazer algum gasto, pensar estrategicamente de como eu vou trazer milhas e benefícios para mim de volta, né? Já que eu vou ter esse gasto. Vocês não precisam de cartão de crédito, apesar de, obviamente, ter a opção de cartão de crédito aqui em Portugal também, que ajuda você com milhas. Não cheguei lá ainda, não pretendo fazer cartão de crédito, mas se por acaso eu fizer algum dia também, eu trago aqui para vocês. Mas isso são maneiras e formas de gastos que eu sei que a grande maioria das pessoas tem aqui e que pode ajudar vocês a ir acumulando milhas, ok? Eu estou falando mais da TAP Miles in Go por enquanto, porque é o que eu tenho mais propriedade, podemos dizer assim, para falar, porque realmente é algo que eu estudei mais a fundo, tá? Mas só para lembrar vocês também que a Revolut também tem parceria com a KLM, tá? Que é outro grupo de companhia aérea. Eu tenho estudado isso um pouquinho agora e depois pretendo trazer aqui para vocês também sobre esse outro grupo. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, que foi feito completamente sem roteiro, ok? Eu só fiz alguns links ali para eu conseguir seguir uma ordem cronológica para vocês. E quero fazer mais vídeos assim, mais despojado, porque acho que a minha cabeça funciona muito mais assim do que presa a um roteiro. Então, fiz alguns tópicos ali só para mim ir acompanhando a ordem cronológica, algumas dicas que eu sabia que faria total diferença para vocês, para ficar mais claro. E, obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser deixar aqui no comentário, deixa para mim que eu respondo todo mundo, ok? E até posso trazer também em formato de vídeo. Então, se inscreva no meu canal, aperta aí o sininho para vocês receberem as notificações dos meus vídeos. Esses daqui estão sendo um compilado, né? Então vai ser vários vídeos, várias séries falando sobre milhas, mas não vou falar só disso aqui no canal, como eu já disse, vou falar de outros assuntos e eu também vou gravar um vídeo sobre a minha experiência em leilão aqui em Portugal. Então vou me aprofundar nesse vídeo sobre o leilão, esse mundo do leilão aqui em Portugal, que tem muita gente aí começando a entrar, a curiar, a estudar, né? Vou falar a minha experiência, que eu quase tive, aí eu vou gravar um vídeo só sobre isso para vocês. Se você quiser assistir também vai estar aqui no canal esse vídeo. Um beijo, minhas amoras e meus amores. Tchau!